Olá, meus queridos, que bom ter você aqui participando conosco. Desejo que a graça e a paz de Cristo esteja no seu coração. Durante esses próximos dias nós estaremos ouvindo sobre as parábolas de Cristo Jesus e tentando aprender um pouco mais daquilo que o Senhor deixou para nós, de maneira que possamos crescer no conhecimento do Senhor e aplicar em nossa vida e em nossa jornada. E hoje gostaria de partilhar com vocês o texto da palavra do nosso Deus que se encontra no Evangelho conforme registrado por Lucas, no capítulo número 13, a partir do versículo 6 até o versículo 9, quando o Senhor Jesus nos diz assim: Então Jesus proferiu a seguinte parábola: Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que ela ainda está ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Meus queridos, Cristo, por muitas vezes, nos ensina através das lições do dia a dia, da vida e da nossa existência. E mais uma vez o Senhor Jesus vem nos alertar sobre a nossa jornada, sobre a nossa caminhada, sobre a necessidade da gente fazer a nossa vida valer a pena. De modo que não levemos ela apenas como algo banal, trivial, mas de modo que possamos realmente fazer dela honra e glória ao nosso Deus. E o Senhor Jesus então mais uma vez está conversando com aqueles que estão ao seu redor e vem pegar uma lição do cotidiano para ensinar a eles sobre a necessidade da gente viver uma vida de certa forma frutífera e que produza bons frutos para a glória do Senhor. E ele então vem contar mais uma de suas parábolas. Ele chega num determinado momento e coloca algo corriqueiro, algo que era comum naquele tempo. Uma plantação de vinha e num determinado espaço uma figueira. A figueira é um dos símbolos de Israel, símbolo de prosperidade. E dessa forma era algo muito comum. Hoje, a maioria das casas, pelo menos aquelas que ainda conseguem ter um espaço, tem um pé de manga ou de alguma outra fruta da nossa região. E lá em Israel era comum, e não só comum, como algo muito especial, ter a figueira dentro de casa. Só que aqui Jesus vai contar algo inusitado, não é um pé de figueira que nasceu de qualquer forma. Jesus não vai falar a respeito de uma figueira que está em qualquer lugar, à beira do caminho, à margem da estrada, ou simplesmente uma planta que o vento levou a semente e nasceu. Jesus vai dizer que essa figueira está plantada junto a um lugar de plantação de uvas. Ou seja, essa figueira estava num lugar propício. Era um lugar que recebia atenção, recebia cuidado. Era um lugar que era bem tratado. Era uma terra que certamente era cuidada, aonde as pessoas chegavam e arrancavam a erva daninha, um lugar que recebia adubo, irrigação e tudo aquilo que não necessariamente seria essencial para uma figueira. Haja vista ser uma árvore extremamente forte que não precisa de cuidados. Só que essa figueira que está plantada, tem algo errado nela. Passa o tempo que deveria esperar, e o dono então vem procurar nela fruto e percebe que não há fruto nela. E ele fica indignado, aborrecido com aquela situação, e ele então diz assim: o que está acontecendo? Foi dado a ela todo cuidado, foi dado a ela um espaço, foi dado a ela oportunidade, foi dado a ela tempo, foi dada a ela atenção, e ela continua sem produzir. Arranca logo! E aquele então que cuidava da lavoura pede ao seu senhor, como que embargado por um choro, e diz assim: dê mais uma oportunidade, dê a ela mais tempo, dê a ela a chance de produzir. Se então ela não vier a produzir, aí o Senhor pode arrancar, pode retirá-la, ainda que seja com dor e aperto no coração. Quando Jesus conta essa parábola, certamente despertou no coração dos seus ouvintes a consciência e ao mesmo tempo a reflexão
do que temos feito com nossa vida. De fato, o Senhor nos plantou nessa terra maravilhosa para que nós dessemos frutos. Eu sei que vez ou outra eu e você nos sentimos sufocados, às vezes numa terra seca, numa terra estéril. Mas em se tratando de nós, povo de Deus, principalmente, nós somos plantados num lugar abençoado. Deus nos colocou dentro do seu reino. Deus nos deu a oportunidade de estar na casa dele, para que nós então possamos produzir frutos e frutos em abundância. O Senhor tem nos dado nutriente dia a dia por meio de sua palavra. O Senhor tem abastecido o nosso coração com água viva e verdadeira manhã após manhã. O Senhor tem reanimado o nosso coração, o Senhor tem tratado de cada um de nós para que nós possamos então produzir. E a pergunta é, nesse dia que o Senhor tem passado em revista, será que nós temos produzido frutos que alegrem o coração do nosso Pai? Será que eu e você temos produzido algo que realmente traga alegria ao coração do Senhor? Deus demandou tempo conosco. Deus tem demandado atenção para conosco. Deus tem demandado devoção para conosco no sentido de dar o seu Filho amado para morrer numa cruz, para que eu e você tivéssemos a esperança renovada. O Senhor tem colocado em nós condições plenas para fazer o seu nome engrandecido. O Senhor tem dado a você e a mim a oportunidade de sermos sal nessa terra e luz nesse mundo. O Senhor tem chamado você e a mim para sermos pessoas frutíferas, pessoas que façam o melhor, pessoas que o honrem, pessoas que o engrandeçam, pessoas que possam resplandecer nessa terra a luz de Cristo Jesus. E se você observou bem, foi dada atenção. Se você acompanhou ainda e está acompanhando pela leitura do seu texto, você vai perceber que ela é colocada num lugar de cuidado. Passam-se 3 anos, o período da espera. Não é cobrado de imediato, é cobrado no tempo certo. Segundo a cultura, segundo as leis, era nesse período que elas deveriam começar então a produzir fruto. E dessa forma diz, olha, há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e nada eu acho nela, pode cortar. É interessante porque aqui a gente vê algo impulsivo. É aquela coisa nossa de imediatismo. Mas aí a gente vê a graça de Deus. A gente vê a misericórdia do Senhor. Quando aquele que intercede por aquela árvore diz assim, aguarde mais um pouco. Aguarde mais um tempinho. Porque eu quero dar a ela a oportunidade de produzir. Eu quero dar a ela a oportunidade de ser o que ela nasceu para ser. Eu quero dar a ela a oportunidade de então mostrar para nós que o tempo que foi investido, que a dedicação que foi investido vai surtir efeito. E eu acho muito bonito isso porque é o que o Senhor faz por nós. O Senhor nos dá a oportunidade e Ele está dando a você e a mim a oportunidade. Nesse momento onde tantas vidas têm sido ceifadas, Deus tem dado a você e a mim mais tempo para acertar, mais tempo para corrigir, mais tempo para viver aquilo que Ele nos chamou para viver. O Senhor nos colocou na nossa igreja, onde você congrega, na nossa família, para que nós possamos ser pessoas que produzem com alegria e em abundância. O Senhor tem colocado adubo na minha vida e na sua vida. O Senhor tem nos regado manhã após manhã. O Senhor tem matado as ervas daninhas para que eu e você possamos então viver uma vida mais leve, uma vida mais produtiva. Uma vida de semear amor, uma vida de semear a paz, uma vida de semear tudo aquilo que o Senhor tem nos convocado a semear e de viver tudo aquilo que Ele nos chamou para viver. E dessa forma, Ele diz, olha, espere mais esse ano, até que eu escave ao redor, lhe ponha estrondo. Nesse momento, Ele está dando a você e a mim essa oportunidade. Por meio dessa mensagem, o Senhor mais uma vez te chama e me chama a despertar, a viver algo novo, a experimentar algo novo. Nesse momento o Senhor tem chamado você e a mim a tomar uma decisão de aproveitar esse tempo que é chamado tempo da oportunidade, de entender que aqueles que partiram não mais têm como fazer diferente, mas você e eu, que ainda respiramos, que ainda estamos vivos, precisamos fazer valer a pena essa jornada da nossa existência, a jornada da vida. Só que no último verso você vai perceber um embargar da voz. Quando aquele que vai cuidar da árvore diz, se vier a dar fruto, bem está. Mas se não, manda cortar. Não há desejo de morte. Mas a morte existe para aqueles que não produzem. A grande verdade
é que aquele que cuida com zelo, com amor e com dedicação sabe que mesmo estando viva, mas sem frutos, na verdade ela é morta. E Deus não te chamou e não me chamou para viver como mortos. Deus nos chamou para viver como vivos, porque antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas agora nós temos vida e vida em abundância. Por isso, se vivemos para o Senhor, vivemos. E que nós possamos viver para a glória e para o louvor dEle. E que nós possamos produzir frutos, e frutos em abundância, para a glória do nosso Deus. Deus abençoe ricamente sua vida e a sua família.